E aí galera, eu sou o professor Daniel Sena e a gente vai estudar junto hoje ecologia. Dentro de ecologia, a gente vai imergir na biologia das comunidades. Dentro desse assunto das comunidades, nós vamos tratar de alguns temas que são importantes, como nicho ecológico, como habitat. Vamos entender também as relações ecológicas nos modos intraespecífico e interespecífico e vamos classificar essas relações também entre harmônicas e desarmônicas. Se você não entendeu absolutamente nada do que a gente falou até agora, ou se já tem uma leve base, preste atenção nessa aula que eu vou conversar com você sobre esse assunto a partir de agora. Pessoal, esse é um assunto que está sempre frequente nos vestibulares, é importante a gente conhecer para que a gente possa entender a interação dos organismos vivos entre si e com o meio em que eles vivem. As relações ecológicas, elas marcam muito como é que um ser vivo se comporta frente a outro. Algumas vezes, essa relação é de benefício, é de ajuda. Às vezes, essa ajuda é facultativa, faz se tiver afim. Às vezes, ela é obrigatória. No curso evolutivo, as espécies coevoluíram para viver juntas. Então, quando separadas, esses indivíduos terminam morrendo. Fica ligado, porque a gente vai começar a estudar, a partir de agora, essas danadas dessas relações ecológicas dentro do contexto da biologia das comunidades. Bem, aqui estamos nós na apresentação da nossa aula. Galera, vamos estudar a biologia das comunidades, vamos entender o conceito de comunidade biológica, vamos entender também o que é biocenose e o que é o biócoro, vamos entender a diferença de habitat e nicho ecológico para a gente nunca mais errar isso numa prova e principalmente as relações ecológicas do ponto de vista conceitual e os exemplos mais típicos aí em prova. Então vamos estudar. Tá certo? Muito bem, pessoal. Dentro desse contexto da biologia das comunidades, a primeira coisa que a gente precisa aprender é que comunidade é um conceito dentro da ecologia. Nos níveis de organização da vida, como estão sendo mostrados aí ao fundo para vocês verem, a gente entende que a ecologia começa ali, ó, depois de organismo. Depois que a gente foca tudo que é necessário sobre o organismo, a gente começa a estudar como é que esse organismo interage com outros organismos. Aí a gente entende a população como indivíduos da mesma espécie que habitam a mesma região, a mesma área. A gente entende as comunidades, ou seja, conjuntos de organismos de diferentes espécies, mas que habitam a mesma área. Fica ligado porque há uma divisão, uma linha muito fina, muito tênue que separa o conceito de comunidade para o de ecossistema. Moçada, toda vez que você descrever os diferentes seres vivos que moram numa determinada região, sem estabelecer entre eles nenhum tipo de relação de matéria e energia, estamos falando das comunidades. Agora, se eu deixo claro como é que a matéria, como é que a energia flui por dentro desse ecossistema, tá certo? Obviamente eu não estou falando mais das comunidades. Então tem uma ideia fixa aí, rápida, para você entender esse conceito de comunidade. Se a gente está descrevendo um recife de corais, como tendo muitas espécies de quinidários, de peixes, de vertebrados e invertebrados marinhos, de algas, mas eu não falo mais nada, eu até posso descrever a salinidade dessa água, eu posso falar um pouco se o mar é mais quente ou mais frio naquela região. Essa descrição que eu estou dando refere-se a uma comunidade. Agora, a partir do momento que eu defino que naquele local mora algum indivíduo fotoautotrófico, mora algum consumidor, mora algum indivíduo heterotrófico, a partir daí eu estou falando de cadeias alimentares e teias alimentares. Por esse motivo, estamos falando de ecossistema, tá certo? Um exemplo clássico, para ficar bem aí no teu juízo do conceito de comunidade, caiu certa vez em alguns vestibulares. Falou-se que num sótão, tá certo? Esse sótão era escuro, era frio e úmido. Moravam baratas, moravam ratos e moravam moscas, tá certo? Se a descrição parou por aí, não falou quem se alimenta de quem, ou como é que eles buscam energia, nem falou que eles eram, sei lá, detritívoros, ou carnívoros, ou herbívoros, enfim. Como nenhuma relação de cadeia alimentar foi estabelecida, essa questão
da descrição lá do sótão, como escuro, como úmido, e dos animais que moram ali, é a descrição de uma comunidade biológica, tá certo? Beleza? Porque a gente vai ver que a comunidade ela está dividida em dois aspectos. Os aspectos bióticos, aqueles dos seres vivos que moram lá, e também as características abióticas, o local em que esses caras vivem, tá certo? Então essa descrição aí se refere a uma comunidade biológica. E ela é uma das etapas do estudo da biologia, tá certo? Um outro conceito depois de ecologia é quando a gente junta de ecossistema, quando a gente junta todos os ecossistemas da Terra e eles vão formar essa maravilha aí, ó, chamada biosfera, o conjunto de ecossistemas da Terra, ou seja, a camada da Terra onde existe vida, onde a gente tem, moçada, seres vivos, tá certo? Então, esses níveis de organização da vida, eles são muito importantes para que a gente possa compreender as relações estabelecidas entre os organismos vivos, tá certo? Muito bem. Conceituado comunidade, aquele conjunto de populações de diferentes espécies que está habitando a mesma região, ou seja, a mesma área, a gente pode partir para a primeira grande diferença, o que é biocenose e o que é biócoro. Moçada, acompanha aqui. Biocenose significa a parte viva da comunidade, aquela formada pelos seres vivos. Quais são os seres vivos típicos daquela região que eu estou estudando, daquela área que eu estou delimitando? Essa delimitação de região e área pode ser arbitrário, pode ser desde o jardim do seu prédio ou da sua casa até um fragmento de Mata Atlântica, depende daquilo que o pesquisador está a fim de descrever, tá certo? Então, biocenose é a parte viva, tanto é que para alguns biólogos, biocenose é a mesma coisa que comunidade biológica, porque refere-se à parte viva. Já biócoro ou biótipo, tá certo? Esse conceito que está aqui bem atrás de mim, ele se refere à parte não viva, às condições ambientais, tá certo? Os fatores abióticos. Então, se a gente puder fazer um risquinho aqui nesse PowerPoint, a gente vai falar que essa porção da biocenose é a porção biótica, pessoal, ou seja, viva, e o biócoro corresponde à porção abiótica, ou seja, não viva, as condições ambientais, tá certo? Outro conceito importantíssimo que a gente encontra nessa área é o conceito de habitat e o conceito de nicho ecológico. Galera, é considerado habitat qualquer local em que o indivíduo está adaptado a viver, tá certo? Esse ambiente em que o indivíduo vive configura-se como habitat. Pode ser habitat, pode ser o solo úmido, pode ser uma região mais sombreada, o habitat pode ser uma caverna, pode ser o topo das árvores, tá certo? O conjunto de copas das árvores numa floresta, por exemplo, tem um nome bem interessante, bem engraçado, chama-se dossel, tá certo? Então pode ser o dossel de uma floresta, o habitat. Pode ser embaixo de pedras, tá certo? Então o habitat é o local onde o indivíduo está adaptado a sobreviver. Então nunca mais confunda que habitat se refere a ambiente, tá certo? O local. Já o nicho ecológico é o conjunto de interações que esse indivíduo tem, tá certo? No meio em que ele vive, tá certo? O conjunto de interações adaptativas de cada espécie. Por exemplo, essa questão de nicho ela é muito definida, por exemplo, do ponto de vista social. Do ponto de vista social, nós ocupamos um nicho. Nós ocupamos, infelizmente, classes sociais, de acordo com o IBGE. Nosso nicho social também pode ser definido pelas relações que a gente estabelece com as outras pessoas. Por exemplo, em relação aos nossos pais, nós somos filhos. Em relação aos nossos avós, nós somos netos. Em relação aos irmãos dos nossos pais, nós somos sobrinhos. Em relação à nossa escola, à nossa faculdade, nós somos o quê? Alunos, tá certo? Isso vai definindo o nosso nicho social. Aí eu sempre falo brincando assim, em relação a fulano, beltrana, né? O que é? Passante, peguete, ficante, enfim, tá certo?
Fica a dica aí para você entender o que é o nicho social. Agora vamos voltar para o contexto biológico. O que é o nicho biológico? O conjunto de relações que o indivíduo estabelece no meio em que ele vive. Então é a descrição do lifestyle do cara. Onde é que ele mora, o que é que ele come, quantas horas por dia ele dorme, quantos filhos ele gera na sua prole, como é que ele faz para ter seus filhos, enfim, qual é a relação que ele tem com o meio, tá certo? Então perceba essa foto clássica, tá certo? Que tá aqui. E essa foto clássica, moçada, de vestibular, mostra a relação do veado com o meio. Ele tem determinados predadores, tá certo? Ele tem determinados parasitas, como pulgas e carrapatos. Ele tem um determinado alimento preferencial, ele busca água em algum lugar, às vezes um tipo de água, tá certo? Às vezes o bicho gosta da água da lagoa, mas não bebe de rio. Só um exemplo didático, tá certo? Ele vive numa determinada temperatura e umidade, tá certo? Ele tem um local específico para se reproduzir e ele interage de alguma forma com outros veados, tá certo? Então essa imagenzinha já caiu demais em prova de vestibular e ela está estabelecendo o conjunto de relações que o veado tem com o meio em que ele vive. Isso configura um nicho ecológico. No Enem, já caiu, por exemplo, a descrição de tudo o que o Tatu Bola faz, cara. Principalmente por causa da Copa de Futebol do Brasil, tá certo? Que foi aqui no Brasil. Então, assim, se descreveu tudo sobre o Tatu Bola, onde é que ele mora, que tipo de habitat ele habita, né? O que é que ele come, em que época do ano ele se reproduz. O textão do Enem descreveu tudo. No final ele perguntou, em relação aos conceitos ecológicos, foi-se mostrado nesse texto habitat, população, comunidade, ecossistema, nicho, e um monte de gente vacilou marcando que era habitat, mas habitat é só o local. Se a gente tem uma descrição completa do que é que ele faz, do que é que ele estabelece, estamos falando de um nicho ecológico, viu, fera? Você trate aí de ficar muito ligado nesse detalhezinho. Aí a gente vai cair no molho aí das relações ecológicas. Esse tema que está aqui, atrás da gente. Moçada, o que são as relações ecológicas, tá certo? São as interações entre os seres vivos. Como é que essas interações elas podem acontecer? Vamos colocar aqui para vocês, tá certo? A interação ela pode acontecer de maneira intraespecífica, ou ela pode acontecer de maneira interespecífica, certo? Se ela for intraespecífica, significa que essa relação vai acontecer entre organismos da mesma espécie, tá certo? Organismos da mesma espécie. Se ela for interespecífica, significa que essa relação vai acontecer em organismos, tá certo? Organismos de diferentes espécies. Só para ficar bem claro aí. Diferentes espécies, tá certo? E ainda tem uma segunda forma da gente falar sobre isso, tá certo? Por quê? Porque essas relações, independentemente delas serem entre indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes, elas podem abrir um leque. Se essas relações são maléficas ou benéficas para os participantes. Por isso que elas podem também ter uma classificação aqui, cada uma em harmônica, quando há benefícios, ou pelo menos ninguém dos participantes sai prejudicado, porque às vezes um dos participantes ganha alguma vantagem, mas o outro não ganha vantagem nenhuma, mas também não é prejudicado. Isso classifica a relação como harmônica, tá certo? E a gente tem a desarmônica, que é onde alguém fatalmente sai perdendo alguma coisa, sai prejudicado de alguma forma, tá certo? Então a gente tem a desarmônica, tá certo? A mesma coisa vale para os indivíduos de espécies diferentes. Existem relações harmônicas, tá certo? E existem relações desarmônicas. Moçada, isso aqui que a gente está falando é uma questão puramente conceitual, altamente cobrada em provas de vestibular, tá certo? E em provas escolares.
As relações elas podem ser, portanto, intra ou interespecífica. Estamos falando de relações que são intra, indivíduos da mesma espécie, e inter, ou seja, entre espécies diferentes, tá certo? Ambas podem ser benéficas ou ninguém pode sair prejudicado, ou infelizmente alguém vai sim fatalmente sair prejudicado. É o caso clássico aqui, ó, dessas relações desarmônicas, tá certo? Então, vamos dar continuidade aí ao estudo das relações, tá certo? Aí a gente tem, como comecinho aqui, ó, as relações ecológicas que são intraespecíficas, ou seja, da mesma espécie, desarmônicas, porque alguém vai sair perdendo, tá certo? Muito bem. A gente começa com a competição. A competição ela pode acontecer entre indivíduos da mesma espécie e entre indivíduos de espécies diferentes. Claro, se a gente pensar rápido, o que é que indivíduos da mesma espécie competem? Ou pelo quê? Tá certo? Eles competem por fêmeas, para se reproduzir, por alimento e por espaço físico. Claro, 3 componentes básicos da vida de um ser vivo. Tá joia? Se a finalidade da vida de um ser vivo é se reproduzir, pensa nisso direitinho. Ó, o ser vivo ele nasce, cresce, reproduz e morre. Então, o ápice da vida de um ser vivo é a reprodução. Se ela for do tipo sexuada, precisa de gametas, então eu tenho um macho e uma fêmea. Nesse momento, segundo os ecólogos, nesse contexto, a fêmea se torna um recurso a ser utilizado pelo macho para que haja procriação da espécie, tá certo? E claro, o espalhamento dos genes do indivíduo. Isso aí é um assunto para a gente aprofundar um pouco mais lá em evolução, tá certo? Mas beleza, dentro desse contexto de luta por recursos, a gente pode mostrar para vocês que isso acontece entre indivíduos da mesma espécie. Um cara chamado Gauss fez um experimento simples, onde ele pegou potes de farinha e colocou esse besourinho aqui, ó, que está aqui em cima, para morar nesse potinho. Só que o que o Gauss alterou foi a quantidade de alimento que estava ali, a quantidade diária. O potinho era pequeno, o outro potinho era maior. Num tinha 16 gramas de farinha, no outro tinha 64 gramas de farinha. O que foi que o Gauss constatou? Que há um crescimento da população quase que exponencial, tá certo? Até que se atinge um limite. Ou seja, naquele limite começa a faltar o alimento propriamente dito, começa a faltar espaço físico para todo mundo se reproduzir, ou simplesmente tem mais machos do que fêmeas, logo nem todos os machos conseguem procriar. Se atinge uma carga máxima, tá certo? Todo o ambiente tem uma capacidade de suporte, uma capacidade máxima de recursos naturais, tá certo? Isso aí foi bem mostrado pelo Gauss, ou seja, quando você atinge a capacidade máxima, começa a faltar fêmeas para reprodução, alimento, começa a faltar espaço físico. Então os organismos da mesma espécie começam a lutar, a competir por esses recursos, tá certo? Eu digo brincando que os vira-latas na rua da gente sempre disputam a rua. Por quê? Porque é nela que tem determinadas fêmeas, para eles acasalarem no período reprodutivo delas. Tem aqueles lixos que a gente coloca na rua e que os danados vão lá e rasgam o saco para se alimentar dos restos, né? Infelizmente, o coraçãozinho da gente que gosta dos bichanos fica um pouquinho partido nesse momento, né? Eles poderiam ser mais bem cuidados nesse sentido. E pode ver que quando outro vira-lata tenta chegar na tua rua, há aquela famosa cachorrada, há aquela briga pelo domínio daquela região. Por quê? Espaço. É o espaço vital que ele tem para se alimentar e determinadas fêmeas que, de repente, ele domina ou tem um interesse no acasalamento e, de repente, até já acasalou, tá certo? Então, essa questão de não permitir a entrada de outro indivíduo, às vezes da mesma espécie, nós estamos falando de cachorros, tá certo? É marcado como competição, uma luta. Essa luta só vem quando os recursos são mais escassos, tá certo? Muito bem. Outro tipo clássico é a predação de indivíduos da mesma espécie. Aí você fala assim, professor, o que está aí no seu fundo, o que está passando aqui atrás, não é predação não, é canibalismo. Mas percebeu a minha frase? Predação de indivíduos da mesma espécie, tá certo? Por quê? O que é uma predação? Uma relação ecológica onde um indivíduo se alimenta do outro. E como eu digo brincando, o cara não perde nada, só a vida, entendeu? Então eu costumo definir a predação como sendo uma relação ecológica muito maneira, só que não, onde o indivíduo ganha uma refeição e o outro não perde nada, só a vida. Acontece que a gente tem classificação para quando essa predação acontece entre indivíduos da mesma espécie.
A gente tem por nome canibalismo. E a gente tem aqui nesse slide exemplos clássicos de canibalismo. A gente tem estudos feitos com porcos confinados que num determinado momento eles podem surtar ou havendo fome, tá certo? Eles começam processos canibalísticos, tá certo? O urso polar, infelizmente, ele foi visto também praticando canibalismo pelo aquecimento global, está faltando alimento, eles têm que comer uns aos outros para poder sobreviver, garantir sua sobrevivência. Canibalismo também é visto em peixes e, claro, em seres humanos. Mas em seres humanos está muito mais ligado a questões étnicas e sociais do que a fome propriamente dito. Claro, eu tenho certeza, se você tem aí 20, 15 anos, você já deve ter visto um filme baseado em fatos reais, onde um avião caiu na Cordilheira dos Andes, né? E as pessoas, o socorro demorou muito a chegar, e os sobreviventes à queda desse avião lá na Cordilheira dos Andes tiveram que se alimentar dos próprios passageiros que morreram para poder sobreviver. Então, o canibalismo tem como marca um desequilíbrio ambiental muito grande, onde o indivíduo, pela falta de alimento, é forçado a se alimentar de um indivíduo da mesma espécie. Agora, é claro que existem algumas exceções. Existem algumas histórias evolutivas, onde por alguns fatores evolutivos intrínsecos daquela população, tá certo? A gente tem o canibalismo. É o caso do louva-a-Deus, por exemplo, né? Que o macho, quando copula com a fêmea começa a se alimentar do macho, tá certo? E é durante o processo em que a fêmea vai se alimentando do macho que o macho vai ejaculando, tá certo? Os biólogos já acharam essa relação importante. E aquela aranha viúva negra, né? Ela se alimenta do macho depois da cópula. Isso tem uma explicação intrínseca, tá? A fêmea vai precisar de muita energia para uma postura de dezenas até centenas de ovos. Por esse motivo, ela precisa se alimentar do macho para obter, assim, muita energia. Tá certo, galera? Então, o canibalismo é um tipo de relação ecológica entre indivíduos da mesma espécie, tá certo? Só que desarmônica porque alguém vai ganhar uma refeição e alguém vai perder a própria vida. Bom? Vamos para aquelas relações ecológicas ainda entre indivíduos da mesma espécie, só que agora harmônicas. Aquelas onde não vai haver nenhum tipo de prejuízo aos participantes. A gente começa com as colônias. Pessoal, o que são colônias? Indivíduos da mesma espécie que vivem juntos. Quando a gente diz juntos, a gente fala fisiologicamente falando unidos, tá certo? Como eles estão fisiologicamente unidos, há uma dependência mútua em tal ponto que se eles forem separados, eles morrem, tá certo? Aí a gente tem dois tipos de colônias aí. A gente tem as isomorfas, como por exemplo, essa alga verdinha aí chamada Volvox, tá certo? E a gente tem colônias heteromorfas, onde os participantes têm formas diferentes. É o caso dos pólipos. Os pólipos são animais quinidários que, se você tocar, pode queimar porque eles têm tentáculos. São primos aí das caravelas, são primos das águas-vivas, tá certo? Onde uma parte dessa galera aí é responsável pela reprodução do indivíduo e uma outra parte é responsável pela captura de alimento. Perceba que eles colaboram entre si e não podem viver separados. Temos uma baita de uma polêmica, porque na biologia as coisas também são conceituais. São conceitos. Cabe a nós aplicar esses conceitos. Já vi falas erradas de alguns colegas e até em alguns livros sobre o que a gente vai falar agora. A sociedade é quando você tem organismos da mesma espécie vivendo juntos, tá certo? Trocando benefícios, cada um cumpre um papel a fim de contribuir para toda a população, e às vezes esse papel é único durante toda a história de vida do cara, mas, gente, eles são fisiologicamente falando independentes, cada um come por si, excreta por si, cada um respira por si, há uma dependência social. Você me defende, eu busco comida para você. Mas quando você me entrega a comida, tá certo? Eu que vou mastigar, engolir e vou digerir. Isso define uma sociedade. Então, as abelhas, os cupins, geralmente, a galerinha que faz parte desse grupo de insetos aqui, ó, os himenópteras, tá certo? Tem esse comportamento. Tanto é que eles são chamados de insetos sociais, porque vivem em sociedade, tá certo? Eles
dividem tarefas, uma tarefa colabora com a do outro formando um conjunto, mas não há dependência fisiológica entre os participantes. Há uma dependência social, bem diferente da colônia. Eu já vi muito livro falando que a abelha mora em colônia. Falso, gente. A abelha mora num lugar chamado de colmeia, mas entre elas a relação ecológica estabelecida é de sociedade e não de colônia, porque uma abelha não vive grudada na outra a tal ponto de uma respirar, a outra excretar, aí cola mais um aqui, aí reproduz. Não, não é assim que funciona, tá certo? Cada uma se alimenta e excreta e respira, por exemplo, por conta própria, caracterizando assim uma sociedade, beleza? Fica ligado, porque esses detalhes vão fazendo toda a diferença. Vamos cair nas relações ecológicas agora entre indivíduos de espécies diferentes. Vamos começar pelas onde não há prejuízo, onde a galera sai beneficiada. Ou até mesmo um cara sai beneficiado e o outro não sai prejudicado. É muito comum a gente ver uma linguagem que alguns biólogos usam de mais, menos, mais zero. Professor, o que é isso? Eu já vi no meu livro, eu vi num resuminho de porta de vestibular, fiquei curioso, eu queria muito saber o que é isso. Então, moçada, eu vou te ajudar, tá certo? A gente sempre vai encontrar um par, né, de participantes, óbvio, senão não tem a relação em si. Quando eu boto mais, é porque o benefício foi mútuo, foi para os dois. Quando eu boto um mais, menos, ou menos mais, né, a ordem aí não importa, alguém foi prejudicado nessa relação. E o mais interessante é quando a gente bota um mais zero. Não houve prejuízo, mas apenas um saiu beneficiado. Professor, agora eu fiquei numa dúvida, como é que isso funciona? Calma, é só você prestar atenção aí no resto do nosso vídeo, no restinho da nossa aula, que você vai entender, tá certo? Por exemplo, vamos começar pelas relações harmônicas, tá certo? Aquelas onde há benefício, esse benefício pode ser mútuo ou apenas para um cara. Qual é o conceito de protocooperação? A protocooperação também é chamada de mutualismo facultativo, tá certo? A gente pode colocar até isso aqui para vocês de presente. Isso aqui também pode ser chamado de mutualismo facultativo, tá certo? O que é esse mutualismo facultativo? Aquele onde dois indivíduos de espécies diferentes se juntam para trocar benefícios. Mas a relação é mais ou menos assim, ó. Se juntar, velho, bem. Também se não quiser juntar, amém. Cada um consegue sim viver a sua vidinha. Agora, se juntar, benefício para os dois, vantagem para os dois. Acompanha aqui. Esse carinha que está aqui, ó, é o famoso caranguejo eremita, tá certo? Esse caranguejo eremita tem o comportamento de pegar conchas que pertenceram a moluscos, gastrópodes marinhos, e ficar com essa conchinha emprestada. Por isso que a gente chega na praia, tem uns caranguejozinhos dentro de umas conchas. Mas peraí, caranguejo não fabrica a concha. Ele pega essa concha de alguns moluscos que já morreram, a concha estava ali. Infelizmente, com os altos níveis de poluição dos oceanos, a gente vê esses animais recrutando latinhas, tampa de garrafa, alguns pedaços de plástico para usar como se fosse essa conchinha. Tem sempre essa crítica aí para a gente fazer. O que o caranguejo eremita ele faz? Vou mudar aqui a cor do nosso marcador para um vermelho, tá certo? Perceba, ele coloca em cima deles algumas anêmonas. Sim, aquela casinha do Nemo, anemone, muito bem, as anêmonas. Anêmonas são quinidários, a gente já falou um pouquinho deles já hoje. Quinidários são invertebrados que têm tentáculos, e nesses tentáculos existem células que liberam substâncias tóxicas, urticantes. Logo, o caranguejo eremita é beneficiado com a proteção que as anêmonas podem fornecer para ele. Em compensação, o caranguejo eremita fornece para as anêmonas a locomoção, porque elas não ficam aí para sempre. Elas podem cair das costas dele, tendo a oportunidade de colonizar novos locais, já que geralmente elas são céssas, são fixas. No que o caranguejo eremita vai lá, bota ela nas costas e dá um rolê, ela ganha também um deslocamento, ela ganha a possibilidade de colonizar outras áreas. Aquela pergunta bem óbvia, e como é que ele não, entre aspas, não se queima com esse quinidário? Porque a carapaça dele é dura, tá certo? O exoesqueleto desses animais tem muito cálcio e é bem rígido, então a anêmona não consegue com os seus tentáculos atingir esse animal, tá certo? Mas ele ganha proteção e ela ganha deslocamento. Aqui embaixo
A gente tem outro exemplo muito maneiro. A gente tem pássaros que estão se alimentando de cima desse javali, porque aqui em cima, aqui, a gente encontra pulgas e carrapatos. Esses pássaros, portanto, eles comem esses animais, tá certo? Então, quando eles comem esses animais, o javali está sendo beneficiado porque está deixando de ter um parasita enchendo a paciência dele e o pássaro está ganhando uma refeição, tá certo? Então, é aquela relação que é obrigatória, professor? Não, não é. Mas quando acontece, é muito positiva para ambos. Isso se chama, turma, protocooperação. A capacidade que organismos diferentes têm de interagir cooperando. O benefício é mútuo. Por isso que, para alguns livros, essa é uma relação chamada de mais-mais. Ou seja, ambos são beneficiados nesta relação. Tá certo? Mutualismo. Agora a gente está falando do mutualismo que não é mais facultativo. Agora ele é obrigatório, tá? Então, toda vez que a gente fala de mutualismo, a gente está falando que ao longo da evolução essa relação se tornou obrigatória. No passado, ela tinha um outro nome, tá certo? No passado isso era chamado simbiose, tá joia? Organismos de espécies diferentes se juntaram para trocar benefícios, mas uma não consegue mais viver sem a outra. O primeiro clássico exemplo que a gente tem para fornecer para vocês é esse carinha que está aqui, ó, os líquens. Líquens são associações de fungos com algas. É o que você está vendo nesse esqueminha aqui em cima. Eu tenho as hifas do fungo, que são o conjunto de células dos fungos, e imerso, preso, fusionado, para bons entendedores, ó, uma fusão, tá certo? Com algumas algas. E olha, gente, tem vestibular que vem cobrar da gente qual é o papel de cada um nessa relação. Vê só como é fácil da gente compreender. Os fungos conseguem fornecer para as algas água. Meu Deus, vira um trocadilho que daqui a pouco a gente está meio confuso. Mas os fungos, eles fornecem para as algas água, ou retiradas do substrato ou até mesmo do ar. Um fenômeno chamado de higroscopia, tá certo? As algas pegam essa água, fazem fotossíntese e devolvem para o fungo glicose. Se você já deu uma estudada na biologia dos fungos, você sabe que fungo é heterotrófico. Ele não é capaz de produzir seu próprio alimento. Então, nessa parceria, as algas, que são seres vivos aquáticos, né, só conseguem sobreviver no máximo do limite de ambientes muito úmidos, tá certo? Do máximo, ambiente seco, você não vai encontrar nenhuma alga, tá certo? E eles fecham essa parceria, ó, eu te dou água, tu me dá açúcar, e fica nessa troca aí, tá certo? De tal forma que eles se reproduzem juntos, inclusive, tá? Eles não podem viver separados, beleza? Outro exemplo que já caiu muito em vestibular tá aqui, ó. O que está acontecendo aqui? As angiospermas, elas apresentam estruturas chamadas de nectários, tá certo? Esses nectários fabricam néctar, tá certo? Uma mistura de água com açúcar. Essa água com açúcar passou a nutrir esses pequenos insetos. E, em troca, esses insetos vão fazer a polinização, vão levar o grão de pólen, que é um cara que guarda o gameta masculino de determinadas plantas dentro de si, para outras plantas, promovendo o que os biólogos chamam de fecundação cruzada, o que aumenta exponencialmente a variabilidade genética das espécies, tá certo? Então perceba, turma, é uma parceria obrigatória. Aqui a gente tem uma outra crítica bacana para fazer, uma reflexão. Como a gente está usando muito agrotóxico no mundo todo para manter alta a produtividade no campo, a gente está tendo um desaparecimento das abelhas e, como consequência, a polinização está caindo. E, como consequência da baixa da polinização, a gente está tendo problemas sérios de frutas que vão desaparecer do planeta Terra em muito pouco tempo por falta do seu principal polinizador, que são as abelhas, que nada mais é do que um inseto. Então, quando eu fico jogando muito inseticida na minha lavoura, eu termino eliminando também os agentes polinizadores, já que esses inseticidas não são lá muito seletivos, tá certo? Outro exemplo também de inseto que pode fazer isso e é beneficiado dessa mesma forma são as borboletas, também sensíveis a essas substâncias químicas nocivas, tá certo? Precisamos depois conversar um pouco sobre o perigo real dos agrotóxicos, beleza? A gente tem esse carinha aqui, ó,
ficou famoso depois que apareceu num filme, tá certo? O peixe-palhaço e as anêmonas fazem uma relação mutualística onde o peixe ganha proteção, mas ele também fica infestado de alguns parasitas, e quando ele faz aquilo que aquele filme lá da Disney mostrou, Procurando Nemo, ele entra nos tentáculos e se escova, ele se esfrega. Quando ele se esfrega, ele transfere esse alimento para as anêmonas, que podem colocar na sua cavidade digestória e se alimentar, tá certo? Então é uma relação obrigatória, porque o peixe-palhaço aprendeu a morar aí e estabelece com a anêmona uma relação importante. Sem falar que o peixe-palhaço ele também serve de isca para a anêmona poder se alimentar de indivíduos maiores. Sabe aquela curiosidade que alguns organismos vivos têm? Vê o carinha entrando ali, acha que pode entrar também. Só que o peixe-palhaço coevoluiu, ele é meio que imune às toxinas liberadas pelos tentáculos desse quinidário. Tá certo? Não é de todos, mas desse especificamente falando. Já os outros que vão atrás dele, ou para tentar se alimentar dele, ou vão na curiosidade, terminam caindo nas garras, quer dizer, tentáculos desse organismo, servindo, portanto, de alimento para ele. Então, é uma parceria que não pode ser quebrada. Isso se chama mutualismo. Outro mutualismo interessante é o dos ruminantes. Perceba, nenhum animal, olha que frase forte, nenhum animal digere celulose sozinho. Nenhum organismo do reino animal é capaz de fabricar uma enzima chamada celulase. Quem faz isso são fungos e bactérias que habitam o tubo digestório de determinados animais, como, por exemplo, os ruminantes. Outro exemplo clássico, os cupins. Outro exemplo clássico, as traças, tá certo? Muito bem. Essas bactérias liberam celulase. Então, elas ganham o quê? Elas ganham alimento, porque o alimento chega para elas já prontinho. Elas devolvem o favor liberando a celulase quebra a celulose liberando beta-glicose, ou seja, glicose disponível, altas fontes de energia. É assim que os ruminantes conseguem absorver uma parte considerável da biomassa que eles estão ingerindo na sua alimentação. Beleza? Então, temos esse papel também de bactérias e fungos morando no tubo digestório de determinados animais. No caso dos ruminantes, são as próprias bactérias. Tá certo? Muito bem. Vamos para alguns tipos de inquilinismo, tá certo? Inquilinismo é quando um cara mora em cima de outro, mas não prejudica, tá certo? É uma relação que pode ser colocada aqui como mais zero, tá certo? Uma relação do tipo mais zero. Por quê? Porque alguém sai beneficiado, o outro não ganha nada, mas também não se prejudica, tá certo? Então, o que a gente está vendo aqui, ó, quando um pássaro vai morar no tronco ou no galho de uma árvore, ele não a prejudica em nada. Então, é um caso clássico de inquilinismo. Aqui a gente está vendo, ó, em algumas bromélias, alguns anfíbios morando, já que as bromélias formam uma espécie de copos naturais, né, que acumulam água. Ali dentro, alguns anfíbios, algumas bactérias, alguns protozoários conseguem viver de buenas, caracterizando um inquilinismo, tá certo? Moram, mas não prejudicam. Agora, quando a gente tem um tipo especial de inquilinismo, vou colocar aqui para vocês, esse inquilinismo que está aqui no cantinho, ele é um inquilinismo especial, porque só acontece entre plantas. Quando a gente tem plantas que moram em cima de outras plantas, sem prejudicá-las em nada, tá certo? Isso se chama, pessoal, epifitismo. Tá certo? Epifitismo. Epi é uma palavra grega que quer dizer em cima. Vou até separar aqui, ó. Epi quer dizer em cima. Fitismo vem de fitos, palavra grega que quer dizer planta, tá certo? Então, plantas que moram em cima de outras plantas. Alguém aí deve estar em dúvida, mas professor, não existem as plantas parasitas? Calma, vamos falar do parasitismo em outro momento, ainda nessa aula, tá certo? Mas o inquilinismo é quando alguém mora em cima de outro sem prejudicar. No caso das plantas em especial, tá certo? A gente chama de epifitismo, caracterizando assim como um tipo especial de inquilinismo, porque só acontece entre espécies vegetais. Tranquilo até aqui? A gente tem o comensalismo. Comensal vem lá do grego comida. Então esse cara aqui, ele se alimenta de sobras de comida.
tá certo? Sobras de comida. Essa é a parte mais importante do conceito. Comensal é aquele cara que se alimenta de restos de comida deixados por outro. Aqui a gente está vendo um peixinho chamado de rêmora, tá certo? As rêmoras ficam acompanhando os tubarões, o tubarão vai lá, ataca, e a gente sabe que tubarão ele não tem a articulação da mandíbula muito bem estabelecida porque ele é muito primitivo, tá certo? Resultado, como ele só abre a mandíbula para cima e para baixo, a gente sabe que o ataque dele ele segura a presa e chacoalha todo o seu corpo a fim de que os dentes possam arrancar, possam destruir a carne daquela sua presa. Nessa questão, começa a boiar um monte de pedaço de carne. São esses pedaços que as rêmoras vão atrás. Mas perceba que o tubarão não faz questão desses pedacinhos. Ele já está aqui rasgando a carne e aspirando essa carne. Tá certo? Então, nesse caso, tem as rêmoras. Nesse caso aqui embaixo, desse tipo de organismo aí, ó, né? Também pode ser chamado de saprobionte, porque termina comendo matéria orgânica em decomposição, mas é sempre deixado por alguém. Tá certo? Então, os urubus, eles têm também esse perfil, tá certo? Eles se alimentam de restos que foram deixados. Por exemplo, o leão caça uma zebra, se alimenta, fica farto, vai-se embora descansar. Alguns biólogos já relataram que quando o leão faz uma refeição muito pesada, ele às vezes passa 12 horas dormindo, de 8 a 12 horas ali, ó, na sonequinha, na siesta, de tão pesado, tão cheio que ficou a barriguinha dele, tá certo? Mas aquele resto que foi deixado ali, partes do corpo do animal, o urubu vai lá e come. Perceba que ele não saiu para caçar. Ele está comendo algo que o leão não faz nem questão. Isso se chama comensalismo, tá certo? Ele é um comensal. Tá joia? Outra relação também bacana que acontece aí, boa, é a forésia. Forésia nada mais é do que uma carona biológica. Você pode decorar assim, pode aprender assim. É uma carona biológica, tá certo? Como é que funciona essa carona biológica? O indivíduo, ó, fornece passeio para outro bem de gracinha, tá certo? A gente tem, por exemplo, ó, o carrapicho. Perceba que ele gruda no pelo dos animais, vai-se embora, é deslocado para outro lugar, sem prejudicar esse animal. Eu sei que em nós, seres humanos, como a gente tem pouco pelo, dá uma furadinha que a gente não gosta muito. Mas em animais muito peludos, como macacos, como bois, como cavalos, e nada atinge a sua pele. E aí termina pegando uma caroninha. Aqui a gente tem um bichinho que parece um escorpião, tá? É chamado de pseudo-escorpião, tá certo? Ou pseudo-escorpiones, que é o nome mais biológicozinho. Ele está pegando uma carona nesse mosquito, mas não prejudica ele em nada. Aí ainda tem aluno que fica viajando na maionese, né? Professor, mas e o peso dele não prejudica? Não, gente, não prejudica, tá certo? A mesma coisa esse besouro que está dando carona para alguns insetos bem pequenininhos, tá certo? Esses insetos pequenininhos estão pegando uma caroninha aí. Às vezes são alguns artrópodes, em geral, que pegam essa caroninha aí e ficam de boa. A gente já viu na internet até filmezinhos, animaçõezinhas de, por exemplo, jacaré dando carona para uma garça, uma forésia. O jacaré não está sendo prejudicado em absolutamente nada, tá certo? Então isso aí pode configurar aquela relação mais zero, tá certo? Um indivíduo é beneficiado com a carona, o outro não é beneficiado, mas não é prejudicado. Esse é o grande recado que a gente tem para dar, quando as relações são harmônicas. Aí a gente vai passar, pessoal, para as relações desarmônicas. O que é que essas relações têm de especial? Agora, alguém vai sempre sair prejudicado. Alguém vai ganhar alguma coisa e alguém vai sair prejudicado, tá certo? Como é que fica essa relação aí? O primeiro tipo que a gente vai ver tá aí, ó, o esclavagismo ou sinfilia, ou sínfila, como alguns livros chamam, tá certo? A gente tá vendo aí as formigas se alimentando de uma substância açucarada que os pulgões liberam, tá certo? O pulgão, esse animalzinho verde que tá aqui, ó, ele é um fitófago, ele se alimenta da planta absorvendo glicose. Acontece que ele é capaz de liberar, principalmente sob tração mecânica, uma misturinha de água rica em açúcares. E aí a formiguinha vem aqui e começa a se alimentar desses açúcares. E às vezes, como a bicha é esperta, ela começa a fazer uma compressão mecânica no pulgão para ele liberar ainda mais
esse açúcar. E há alguns estudos mostrando que tem danada de formiga que escraviza esses pulgões a ponto de não deixar ele ir para nenhum outro local que não seja esse, tá certo? Configurando assim uma relação onde ele está realmente usurpando do trabalho do cara sem permitir que ele faça nenhuma outra atividade. Ou seja, é um escravo. Aí veio o nome esclavagismo, tá certo? Então, a gente tem um exemplo clássico aí da formiga e do pulgão, tá joia? Um outro exemplo importantíssimo na biologia é a predação. Eu costumo dizer que na predação, um indivíduo ganha uma refeição e o outro não perde nada, só a vida. Muito bem, a predação ela tem duas relações. O indivíduo é caçador ou predador, ou é predador ou é caçador, tá certo? O outro é caça ou presa. Então, um vai se alimentar do outro. Aqui a gente tem um exemplo clássico da lince, uma espécie de gato selvagem, e da lebre, tá certo? Mas a gente descobriu e vem descobrindo que a predação exerce um papel importantíssimo. Vou até botar aqui como observação. Ela exerce o controle biológico para que nenhuma espécie se reproduza demais, para que doenças, por causa dessa reprodução excessiva, sejam disseminadas, tá certo? Perceba que os biólogos no passado estudaram esse comportamento da lebre e da lince. Perceba que quando tem muita lebre, tem muita lince, porque a lince começa a se alimentar da lebre. E essa relação vai estabelecendo ao longo do tempo, vou colocar aqui como uma linha vermelha, uma espécie de equilíbrio. Esse equilíbrio é muito importante. Há até uma história engraçada sobre a quebra desse equilíbrio. Alguns biólogos relatam que na Idade Média a Europa começou a perseguir gatos, porque entendia que os gatos eram serviçais do maligno, das forças ocultas, né? Idolatrados por algumas religiões, inclusive, e por causa disso eles tinham que ser exterminados. Ok. No que exterminaram os gatos, os ratos ficaram livres para se reproduzir sem muito freio, porque não tinham mais o seu predador natural. Aí, por causa da reprodução excessiva dos ratos, ficou mais comum, né, a presença de uma pulga que pode, na sua picada, liberar uma bactériazinha chamada Yersinia pestis. Com certeza você já ouviu falar na peste negra, tá certo? Que assolou a Europa. Culpa também, né, de um desequilíbrio na predação. Só para você entender como isso é importante. E também, gente, aquela percepção, aquela sensibilização de que os ecossistemas eles estão assim, ó, em perfeito equilíbrio. Quando a gente mexe nas estruturas dos ecossistemas, a gente termina mexendo nesse equilíbrio aqui, prejudicando essa palavra que está aqui em cima, o controle biológico, tá certo? E aí a disseminação de doenças e tudo mais, tá certo? Muito bem, a gente tem esses detalhezinhos aí para ir conversando. A gente tem o parasitismo, que pode ser dividido em animal e vegetal. Por quê? Porque o parasitismo é quando o indivíduo se alimenta de produtos do outro, tá certo? Ele usurpa o trabalho do outro para poder se alimentar, tá certo? Mas dá um certo grau de liberdade, para você não confundir parasitismo com esclavagismo, tá certo? O que acontece nos animais? A gente pode dividir aqui o parasitismo entre endoparasitas, e a gente pode dividir em ectoparasitas. Ó, como é que funciona essa classificação? Vamos apelar de novo para os prefixos e sufixos gregos, tá certo? Endo significa dentro. Então é o cara que parasita pelo lado de dentro. É o caso dos vermes, dos helmintos, tá certo? Helmintos, que são os vermes. Aí a gente pode dividir em platelminto e nematelminto, né? Vermes cilíndricos, como, por exemplo, a lombriga, e vermes achatados, como, por exemplo, a tênia, tá certo? A solitária, como é conhecida no popular, tá bom? Então, endoparasita, também parasita por dentro. É o caso dos vírus, parasitam por dentro, tá certo? Algumas bactérias nos parasitam por dentro. E ectoparasita, ecto quer dizer do lado de fora. Então, esses caras parasitam os organismos pelo lado de fora.
É o caso da pulga, do carrapato, da muriçoca ou mosquito, não sei como é que tu chama aí na tua região, tá certo? Mas parasitam pelo lado de fora, enchem o saco da gente pelo lado de fora. Já os endoparasitas enchem o saco da gente pelo lado de dentro, tá certo? Isso caracteriza o parasitismo animal, indivíduos que vão usurpar do trabalho do outro. Por quê? Vê só. No caso dos helmintos, você tem o trabalho de ir atrás do alimento, mastigar o alimento, digerir o alimento. Quando ele chega no intestino para terminar a digestão e aí finalmente ser absorvido, parabéns. A tênia está lá ó, só sugando, tá certo? O produto da tua digestão, seu trouxa. Também a gente tem na pulga e no carrapato mais ou menos a mesma coisa. Tá aqui do lado de fora, massa, mas o que é que o sangue representa? O veículo dos nutrientes. O que é que tem no nosso sangue? Água, nutrientes de todo tipo, gases, né? A gente tem células, ou seja, todos os nutrientes que pinotaram do nosso tubo digestório caíram onde? Nos vasos sanguíneos, para serem transportados pelo sangue. Aí o carinha vai lá, fura você, acha um vaso sanguíneo e bota o canudinho e fica só lá absorvendo. Seu trouxa, que teve o trabalho de ir atrás do alimento, quebrar, absorver, né? Jogar na corrente sanguínea, eu vou lá, boto o canudinho e fico para mim, né? E não te dou nenhum benefício, pelo contrário, eu ainda posso colocar outros patógenos dentro de você e provocar doenças. É o caso, por exemplo, do carrapato, tá certo? Ele pode passar doenças bacterianas perigosíssimas, tá certo? Pra gente. Muito bem. Já o parasitismo vegetal, ele tem uma outra característica, tá certo? A gente vai agora falar um pouco dos vasos condutores de seiva da planta, o xilema e do floema. A erva de passarinho é uma planta clorofilada. Você está vendo que ela tem partes verdes. Ela fura o caule da planta hospedeira e vai atingir o seu xilema. Ora, para quem já estudou botânica, sabe que xilema é o vaso que conduz a seiva bruta, ou seja, uma mistura de água e sais minerais. A erva de passarinho, pelo menos, se dá ao trabalho de fazer sua própria fotossíntese, tá certo? Por isso que ela é chamada de hemiparasita, tá certo? Essa é a primeira classificação do parasitismo vegetal. Hemi significa parcial, parcialmente. Por quê? Porque ela só absorve da planta hospedeira água e sais minerais. Ela pelo menos faz sua fotossíntese, gerando aí a sua glicose, seu gás oxigênio, tá certo? O seu próprio alimento. Já o cipó-chumbo, esse cara que está bem aqui do meu lado, esse carinha aqui é o famoso cipó-chumbo. Isso aqui é uma praga, porque ele vai furar o caule da hospedeira, mas ele vai acertar o floema da planta. O floema, galera, é onde a gente encontra a seiva elaborada. O que é a seiva elaborada? Aquela seiva que foi produzida no F de folha, onde aconteceu o F de fotossíntese. Então, a seiva elaborada é uma mistura de água com açúcares. Aí esse cara pode ver que ele é uma planta aclorofilada, tá certo? Que vai absorver a seiva elaborada de outra, tá certo? Sendo classificado, portanto, como holoparasita. Holoparasita, tá certo? O prefixo holo quer dizer total, completamente. Esse cara, por sinal, ele leva à morte do seu hospedeiro de maneira muito mais rápida do que as hemiparasitas. Então, parasitismo. O cara usurpa do trabalho de outro. No caso do animal, tem duas divisões, endo e ectoparasita. No caso dos vegetais, hemiparasita e holoparasita. Fica bem ligado aí nessa diferença, viu, ferinha? A gente tem o amensalismo ou antibiose. O que é isso? A liberação de substâncias tóxicas no ambiente para evitar a proliferação de outras espécies, tá certo? Às vezes, né, da própria espécie, mas é muito mais comum para tentar inibir o crescimento de outras espécies, ou também para matar essas outras espécies, que fique bem claro, tá certo? A gente tem alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, o eucalipto, ele lança substâncias no solo que esterilizam o solo. Perceba que entre os eucaliptos praticamente não cresce nenhum tipo de vegetal. Por quê? Disputa pelos recursos do solo. Água, sais minerais, compostos nitrogenados. Fica ligado aí, tá certo?
A gente tem o fenômeno da maré vermelha aqui embaixo. Algas chamadas de dinoflagelados começam a liberar substâncias tóxicas para tentar inibir o crescimento de outras algas, competindo assim por espaço, tá certo? Por iluminação, por luz, já que elas fazem fotossíntese, tá certo? E aqui, moçada, a gente tem a clássica, aquela que todo professor pode e deve falar. Foi a descoberta do Alexander Fleming, o cara que percebeu que um fungo chamado penicillium, ele mata, ele inibe o crescimento de bactérias. Tem esse halo de proteção aqui. Quando Alexander Fleming pegou esse halo de proteção aqui, ele descobriu uma toxina que matava bactérias. Nesse caso aqui, a bactéria se chama Staphylococcus, tá certo? É um tipo de cocos que está organizado como se fossem uns colazinhos de pérola, tá certo? Desculpa, Staphylococcus parece um cachinho de uva, tá certo? Elas têm a formação de como se fosse um cachinho, um aglomerado aí de células de cocos, tá certo? Então a gente tem os estafilococos. Essa toxina foi isolada e ofertada para os seres humanos. Nascia aí a tal da penicilina, turma. A penicilina foi a primeira toxina. E esse debate é muito importante, porque o amensalismo também é chamado de antibiótico, tá certo? Por quê? De antibiose. Por quê? Porque há a liberação do antibiótico. Essa toxina que a gente falou aqui nada mais é do que um determinado antibiótico. Há uma busca frenética na indústria farmacêutica por organismos vivos capazes de lançar toxinas que sejam tóxicas para parasitas do homem e não para eles, tá certo? Nascem aí alguns antibióticos. Hoje, basicamente, são usados para matar outras bactérias e a penicilina, graças a Deus, não é mais o único antibiótico que a gente extrai de outros fungos e de outras bactérias, tá certo? Mas é bom lembrar que é uma toxina. Faz um pouco mal para o ser humano também, mas tem uma toxicidade controlada. Mas a gente já sabe que o abuso de antibióticos pode causar problemas de visão, problemas de audição e equilíbrio, problemas nos rins e no fígado. Só para começar a brincadeira, tá certo? Porque numa escala de 0 a 100, o antibiótico tem que fazer 80% mal para a bactéria e 20% mal para o ser humano, aí como exemplo didático, tá certo? Mas vale lembrar, é uma toxina que também pode fazer muito mal para a gente se a gente fizer um uso muito desenfreado deles, tá joia? A gente tem a competição, ou seja, indivíduos de espécies diferentes lutam. Agora vamos com calma, eles lutam por que tipo de recurso? Já que são espécies diferentes, a gente não vai falar em fêmeas, mas a gente vai falar em espaço para sobrevivência, claro, e em alimento, é claro, tá certo? Aí a gente vai para um clássico experimento onde a gente tinha 2 paramécios, que são 2 tipos de protozoários flagelados. A gente criou eles em vidrinhos separados, em meios de cultura separados. Aí a gente tem 2 espécies do paramécio aqui, ó. O paramécio aurelia e o paramécio caudatum. Quando vivendo separadamente, eles atingem seus picos populacionais, ó. São bem específicos. Mas nesse primeiro gráfico aqui, eles estão em culturas, eles estão em vidrinhos, turma, separados, tá certo? Separados. Aí alguém teve uma brilhante ideia. Eu vou pegar os 2 vidrinhos e misturar um com o outro. Que comecem os jogos, como diz o clássico filme. O que é que se percebeu ao final desse experimento? Que um dos indivíduos conseguiu sobreviver em detrimento do outro, ou seja, na luta, ele ganhou essa luta, ficando com mais espaço e mais alimento, provocando o declínio populacional do outro, tá certo? E olha que engraçado, às vezes o aluno fala assim, professor, eu não entendi muito bem esse exemplo, porque não é tudo paramécio? Se você já estudou taxonomia, a parte da biologia que dá um nome científico a espécies biológicas e organiza hierarquicamente a classificação biológica, você já viu que o epíteto específico define espécie. São 2 espécies diferentes que pertencem ao mesmo gênero, paramécio, tá certo? Então a gente tem sim 2 espécies diferentes. Isso já é o suficiente para elas competirem
principalmente se elas ocuparem o mesmo nicho ecológico, tá certo? Fica uma dica aí. Todo mundo que ocupa nichos ecológicos iguais termina competindo, tá certo? Vou dar um exemplo didático. Na minha família, tem quem goste de frutos do mar e tem quem goste de carne vermelha. É o meu caso particular. Então, quando a gente faz aquele almoção de família que convida todo mundo, às vezes a gente se junta, cada um leva uma coisa, mas aí eu percebo que termina sobrando lá uma carne vermelha e um fruto do mar. Eu vou atacar a carne vermelha. Então, eu e a minha irmã, geralmente a gente não entra em conflito, porque a gente ocupa nichos ecológicos diferentes. Ela vai voar em cima dos frutos do mar, vai dar preferência para eles. Eu vou dar preferência para as carnes vermelhas, que são muito mais agradáveis ao meu paladar. Em compensação, meu pai também é louco por frutos do mar. Logo, ele e minha irmã competem aqui. Perceba que eu não entro em competição com minha irmã e meu pai, porque eu consumo um produto diferente. Eu ocupo ali à mesa uma espécie de nicho ecológico diferente. Só aquele exemplo didático para você pensar aí, tá certo? Sempre que duas espécies diferentes precisam de espaço e precisam de alimento, elas entram em disputa. Alguém vai sair ganhando e alguém vai sair perdendo. Isso se chama competição interespecífica. Não, você não está em dúvida. A gente também estudou hoje a competição intraespecífica, aquela que acontece entre indivíduos de mesma espécie, tá certo? Essa daí é entre espécies diferentes. Perceba que alguns rinocerontes podem competir com elefantes por alguma determinada área da savana. A gente pode ter elefantes disputando com girafas ou algum espaço físico, tá certo? São espécies diferentes, mas que vão competir por determinados recursos, tá certo? Alguém ganha, alguém perde, tá certo? Muito bem, pessoal. Estamos chegando aí à reta final do nosso encontro hoje. Eu vou olhar no seu olho aqui para poder me despedir de vocês. Olha só, pessoal, se você gostou, tá certo? Fala aí pra gente nos comentários, deixa teus exemplos, deixa tuas dúvidas, quem sabe a gente não consegue saná-las a tempo do teu vestibular, da tua prova na escola, tá certo? Eu espero que vocês tenham se agradado ao máximo desse encontro de hoje. A gente tá aqui para ajudar vocês, tá certo? Nosso canal tá sempre à sua disposição. Então, velho, aquele momento blogueirístico, deixa teu like, deixa teu comentário, assina aí o nosso canal, ativa o sininho e fica por dentro dessa e de muitas outras aulas que a gente ainda vai postar para você para engrandecer o teu conhecimento, tá certo? Fica com Deus, beijo, até a nossa próxima aula. Tchau, galera!